nosso assunto principal de saúde hoje, eu tenho certeza que vai te interessar. Porque a gente vai falar de pé de galinha, de bigode chinês, senho caído. Ai, só de pensar a gente fica desesperado, né? Fala, ai, será? Se a gente não cuidar, vem mesmo, né, gente? Porque envelhecimento acontece. A gente vai falar sobre envelhecimento facial. Melhor ainda, a gente vai falar e entender o que é o mais novo método que está revolucionando os tratamentos estéticos. Um tratamento com ácido hialurônico, resultados bem legais. Já vi muita coisa bonita, mas a gente vai entender como é, quais são os prós, os contras, se todo mundo pode ou não pode fazer, tá bom? E a gente recebe uma médica que eu particularmente tenho uma tremenda admiração, excelente, ela não para de buscar novidades e de estudar. E aí é um privilégio ser atendida pela doutora Luciana Catini, que é dermatologista do Hospital Sírio-Libanês, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica, da Academia Americana de Dermatologia e nossa amiga. Muito bom tê-la conosco. Obrigada. Seja bem-vinda, Lu. Te convidar para sentar aqui no sofá, vou sentar aqui do seu lado. E a gente vai então falar de envelhecimento. Tem jeito, né? Delícia falar sobre isso. Todo mundo vai envelhecer, não é? Sem dúvida. Mas dá para envelhecer bem, é verdade? Envelhecer bem, natural, com aspecto saudável, sem exageros. Isso a gente precisa começar a cuidar desde cedo para chegar lá na frente e não olhar, de repente, um grande prejuízo. Sim, sem dúvida. Hoje o principal fator de envelhecimento é a exposição solar. Então, os cuidados iniciais começam desde a primeira infância. Mas se a gente for avaliar quando que realmente aquele envelhecimento cronológico, que são os fatores intrínsecos começam, que é aquele hormonal principalmente, que começa a haver uma modificação da estrutura facial, é a partir dos 30. Então, nós programamos o envelhecimento durante a adolescência. E a partir dos 30, começam as pequenas ruguinhas de expressão, aquela mudança bem delicada na pele, que é quando vem o alerta que nós precisamos nos cuidar. E a partir dos 40, a formação dos sulcos, o remodelamento facial que acontece com a gordura que fica abaixo da pele, porque a nossa pele é só um revestimento. Abaixo dela a gente tem algumas bolsinhas de gordura que seguram o rosto no local onde ele foi criado desde a infância. E tem os ossos também, que o crânio, ali existe uma reabsorção desse osso que serve como estrutura e como alicerce para toda a estrutura, tanto de gordura quanto da pele. A gente está vendo essa imagem aí e existe então uma perda óssea e isso vai resultar numa mudança da aparência, é isso? Exatamente. Às vezes os pacientes falam, nossa, eu estou me sentindo tanto com aspecto cansado, eu tenho cara de brava. Se vocês observarem bem, a estrutura da primeira foto, ao redor dos olhos, a órbita ela é bem mais fechadinha. Com o tempo, com o envelhecimento, a entrada na menopausa, existe uma ampliação desses orifícios naturais da nossa estrutura óssea, fazendo com que hajam a olheira, a formação das bolsas, a queda da ponta nasal. Olha a diferença da abertura do osso nasal da primeira foto para a segunda. Então, isso gera um alargamento da nossa asa nasal e acentuação do sulco nasogeniano, que é aquele sulco que vai do nariz até a boca. Gente, que interessante, porque eu acho que a grande maioria, eu pelo menos achava que a gente envelhecia só por uma questão de pele, de colágeno, mas não, existe também a transformação óssea. Olha que incrível. E aí, eu tenho a sensação muitas vezes, quando eu me olho no espelho, vejo minhas amigas, que a gente está ficando mais magra no rosto, mas não é. A formação óssea está mudando, é isso? A formação óssea está mudando. As bolsinhas de gordura que antes ficavam mais próximas dos olhos, elas vão descendo para o terço inferior, ou seja, mais próximo do contorno facial, fazendo com que aquela bochecha, aquela maçã do rosto que antes era viçosa, colocada, ela desça e o terço inferior, ou seja, o contorno, a mandíbula, ela recebe esse desabamento, esse derretimento que acontece no rosto ao longo dos anos. Então, isso começa a evidenciar os sulcos que antes não eram tão visíveis, porque existem os sulcos também de origem genética, mas os principais são em função desse envelhecimento e desse derretimento da estrutura abaixo da pele. E isso não tem o que fazer, isso é assim, vai acontecer com qualquer mulher. Isso, infelizmente, vai acontecer com qualquer mulher, mas nós temos
procedimentos hoje que camuflam e evitam esse desabamento facial. E a gente vai falar sobre isso hoje, né? Como é que a gente vai evitar camuflar esse desabamento facial? A gente já ouviu da doutora Luciana que com cuidado, desde a infância, né? Mas aí lá aos 30 anos, esse cuidado tem que ser redobrado. A nossa equipe foi até as ruas para saber se as pessoas estão percebendo a chegada da idade, se elas estão notando diferença, se elas estão com algum cuidado mais especial com a pele. Vamos assistir? Aí a gente continua e a gente vai falar, sim, sobre o que fazer para evitar o desabamento da pele. Vamos rodar. Quais foram as mudanças que você sentiu na sua pele com o passar dos anos? Olha, o passar dos anos sempre modifica a pele, né? Mas eu sempre cuidei bem da pele, sempre não durmo com maquiagem, passo hidratante durante o dia com filtro solar, à noite passo alguma coisa mais forte. Por incrível que pareça, na minha adolescência eu não tive, assim, espinha, não tive nada. A partir dos meus 30 anos começaram a aparecer, assim, as acnes. E eu percebia que conforme eu estimulava cada vez mais a pele, as acnes apareciam mais. Com o tempo, na região do T principalmente, fica um pouquinho mais oleosa e nas bochechas um pouquinho mais ressecada. Então você precisa passar creme mesmo e tentar ver um mais oleoso para as bochechas e para a parte T um mais sequinho, né? E algumas marcas de expressões que foram aparecendo. Ela vai ficando um pouco mais ressecada, né? Então, até por isso eu gosto de usar cremes para melhorar, deixar um pouco mais hidratada. Comecei a me preocupar mais, né? Agora eu já estou me preocupando mais. Aí passa um creme anti-rugas? Passo. E você pretende fazer algum tratamento estético, alguma aplicação mais pra frente ou não? Não, eu tenho receio, eu tenho medo. Se eu pudesse, eu faria um tratamento mais minucioso, né? Mas esses tratamentos são realmente caros, né? Então eu faço o que dá. Assim, a aplicação eu nunca pensei a respeito, né? Tratamento, pode ser que sim. Eu já fiz uma época, já fiz botox na testa para melhorar o canto de olho, para melhorar um pouco das rugas. Eu acho que se precisar e puder, Tudo é válido. tudo é válido. É isso aí, ficando com essa imagem do final, esse senhor se cuidando. Como eu digo sempre, quem se ama, se cuida. É válido, sim, a gente ficar atento ao que existe de novidade e fazer uso daquilo que a gente pode, né? Já já a gente vai falar desse método novo, moderno e revolucionário e que traz resultados verdadeiros e naturais. Mas vamos falar um pouquinho dos cuidados básicos. Tem gente que não sabe muito bem como é que tem que cuidar da pele. Existe uma regrinha para isso, né? Sim, existe. E grande parte das perguntas e das dúvidas giram em torno de como que eu devo começar a higienização, como que eu devo fazer a higienização em casa. Então, é importantíssima a utilização de um gel, um sabonete de limpeza, mas como nós vivemos num país com poluição, uso do protetor solar, de cremes, eles devem ser bem retirados à noite. Por quê? Porque se nós compararmos uma pele higienizada só com o sabonete e uma pele higienizada com o sabonete e um tônico, existe uma grande diferença. E hoje, os últimos trabalhos, eles demonstram que o depósito dessa poluição, dessas partículas da poluição, elas podem penetrar e estimular tanto a pigmentação quanto o envelhecimento da pele. Então, a higienização, uso sempre de um sabonete com tônico, principalmente à noite. Então, primeiro passa o sabonete, pode passar inclusive no banho, na hora de tomar banho à noite? Sim, de preferência com uma água de morna para fria. Sabonete pode ser barra ou tem que ser líquido? O ideal é o sabonete líquido, porque os sabonetes em barras, eles têm um processo abrasivo um pouco mais intenso, então eles agridem mais a pele. É lógico que se o paciente tiver uma pele mais oleosa, tem algumas opções em barra que são excelentes, mas em geral, se você tiver que escolher um na farmácia, priorize um em gel.
Ok. Aí depois que lavou o rosto, é hora do tônico. Exatamente. O tônico também vai depender da pele, pode ser um tônico calmante, um tônico para uma pele mais oleosa, que é um tônico astringente, mas ele vai retirar aquelas impurezas que não conseguiram ser retiradas com o sabonete e, eventualmente, até aqueles resíduos de maquiagem. A hora que nós fazemos um exame que chama dermatoscopia numa pele higienizada só com o sabonete, a gente consegue observar dentro dos poros ainda um depósito, por exemplo, de um protetor solar com base ou de um creme que foi utilizado durante o dia. E até em algumas situações, depósito de pequenas partículas escurecidas. Então, a higienização, por exemplo, quem usa muita maquiagem, o uso do demaquilante, depois a higienização com o sabonete e o complemento com o tônico. À noite é a atenção que nós devemos ter mais intensa. Durante o dia, a higienização é interessante só para tirar os cremes que foram utilizados à noite, principalmente se eles fizeram a utilização de um creme com ácido. Aí ele precisa ser totalmente retirado para que não haja sensibilidade com o sol. Perfeito. E o tônico passa com algodãozinho. Exatamente. Muito bem. Depois que limpou bem a pele, aí você já deu a dica. A gente vai passar um ácido à noite, é isso? Exatamente. Então, qual que é o básico? É a boa higienização com o uso de um creme hidratante. Só que muitas vezes essa evolução, as pessoas falam, nossa, parece que minha pele está acostumada, o hidratante que fazia tanto efeito no início acaba não evoluindo de uma forma adequada e a pessoa até às vezes acaba desistindo do tratamento. Então, o ideal é a gente associar ou um esfoliante ou um ácido leve ou um ácido indicado por algum médico especialista para que essa pele ela fique com a camada córnea, que é a camada de células mortas, sempre fininha e haja uma absorção adequada dos cremes anti-envelhecimento, das substâncias antioxidantes. Então, dessa forma, o ideal é que à noite se alterne um creme com ácido e um creme que seja revitalizante ou que tenha uma ação anti-envelhecimento. Que aí vai ser retirado de manhã, de novo com uma boa higienização do rosto. Exatamente. E aí a gente passa protetor solar já em casa, mesmo que não vá pra rua, mesmo que não vá tomar sol, né? Mesmo, importantíssimo. Se for ficar em casa, um protetor com filtro de proteção 30, sem base já é o suficiente, mas se tiver atividades ao ar livre, sem dúvida nenhuma, é importante escolher um protetor ou com base ou com um filtro um pouco maior. Muito bem. Aí você fala, tô fazendo tudo isso, tá tudo certo, mas tô sentindo que tá caindo, Cláudia, eu não quero que isso aconteça, quero corrigir. Vamos falar sobre o método revolucionário. Isso, gente, é uma novidade mesmo, tá? E você vai entender agora como é que funciona aqui no nosso Vida Melhor. Esse procedimento tem um nome. Sim, ele chama MD Codes. Na verdade, são códigos médicos, né? A sigla significa códigos médicos. É uma padronização dos pontos de aplicação do ácido hialurônico, que é o preenchedor que já se fazia anteriormente. Só que o que a gente avaliava? Ah, eu tô com uma ruguinha aqui. Aí ia lá e aplicava o preenchedor só nessa ruguinha. O desenvolvimento dessa técnica foi feito por um cirurgião plástico brasileiro que estudou bastante todo esse processo de envelhecimento e ele viu que por esse remodelamento dessas bolsinhas de gordura e a reabsorção óssea, não seria interessante só cuidar dessas rugas lineares. Seria interessante estruturar e dar pontos de sustentação, que é isso que a gente perde ao longo da vida. Então, hoje, muitas vezes, para a gente conseguir preencher um sulco nasogeniano, a gente precisa primeiro fazer um leve efeito lifting na bochecha. Por quê? O sulco, ele é formado justamente pela vinda dessa pele, pela vinda dessas bolsinhas de gordura para a área que não é, na verdade, a original dela. A gente perde a sustentação aqui, dá uma caidinha e faz esse vinco maior. Exatamente. Então, agora não põe mais ácido hialurônico no vinco direto? Não, ele pode até ter essa indicação, caso o envelhecimento já esteja mais avançado. Mas, inicialmente, a gente corrige os pontos de estrutura e de lifting facial, que geralmente são os contornos. Então, os ossos, a mandíbula, a gente trabalha essa reabsorção óssea, tenta recolocar essas bolsinhas de gordura no lugar delas e depois trata as sombras que ficarem. Mas aí vai uma quantidade de produtos muito menor e só um detalhe na correção. Porque senão, se você colocar muito produto só na região centrofacial, acaba ficando um resultado não natural.
E ao contrário do que a gente pensa, esses pontos de sustentação, eles não trazem volume, não fica com aquela bochecha marcada e um resultado exagerado. Fica muito natural, parece que a pessoa dormiu bem, ou então tá... Tanto é que, assim, muitas vezes o paciente chega com a queixa de um sentimento. Então, eu tô com cara de triste, eu tô com cara de cansada. Mas eu já até falei isso com as meninas em casa, lembram? Que às vezes a gente se olha no espelho e fala, nossa, parece que eu tô triste, mas eu não tô triste. A gente fica com o rosto tristonho, né? Quando começa o sinal do envelhecimento. Tem imagem de antes e depois, não tem? Sim. Quero mostrar pra você que espetáculo que é. Olha isso. Então, no caso dessa moça, ela optou por fazer um tratamento não cirúrgico e ela gostaria de ter uma aparência mais saudável, mais descansada. Se nós percebemos, no rosto dela foi colocado primeiro nas maçãs do rosto, depois na parte lateral da mandíbula, nos dois lados, foi refeito a bochecha, que é essa área que fica entre os olhos e o sulco nasogeniano, e por último complementou um pouquinho de ácido hialurônico na região da olheira. Tá. Se nós preenchêssemos só a olheira da paciente nessa primeira foto, o resultado nem ficaria tão visível, porque o sulco ainda chamaria atenção, ela não ficaria tão satisfeita. Então, nesse caso, foi utilizado uma quantidade até razoável de ácido hialurônico, mas ela conseguiu um resultado natural, adequado, sem uma intervenção cirúrgica. Ficou muito bom, ficou lindo, né, gente? Eu achei incrível. Esse procedimento faz num dia só? Isso não é uma cirurgia, isso é no consultório? Sim, é no consultório médico. O procedimento é injetável, ele pode ser feito em um dia, dependendo do plano do paciente, porque assim, também tem, na verdade, uma padronização dos pontos e nem todos os pacientes precisam de todos os pontos. Então, é importante uma avaliação adequada para que seja escolhida a melhor técnica para que você tenha um resultado natural. E quem faz esse procedimento é um dermatologista? É um médico. Um médico. Que tem a capacidade, tem o treinamento técnico para que consiga fazer essa aplicação. E muitas vezes a gente divide em 2 etapas. Porque com a aplicação, às vezes fica um pouco inchado, a gente vai perdendo um pouco o parâmetro de aplicação. Então, é interessante que seja dividido em 2 etapas. Um médico dermatologista com experiência para deixar você lindo. Olha que maravilha. Tem mais uma foto? A gente tem outro exemplo ou era aquele? É aquele exemplo, né? Eu vi tantas coisas. A Luciana chegou, me mostrou, eu fiquei encantada, que até deu um nó aqui na cabeça. A vontade da gente divulgar isso tudo pra você, ficar com a autoestima muito melhor, né? E entender que existe esse procedimento. Que coisa boa, que boa notícia. E que é uma saída para quem quer um resultado natural, de uma forma não muito invasiva, porque na verdade, ele pode ser substituído pela cirurgia plástica, mas nem todos os casos a gente pode associar os procedimentos. Então, isso ele vai atingir a camada embaixo da pele. E daí a gente pergunta, nossa, mas e os lasers? O que eu escolho? Às vezes as pessoas confundem botox com preenchedor, com laser, acho que tudo... O que eu preciso fazer? Na verdade, eles tratam camadas diferentes. Então, os lasers, as substâncias, os peelings, os cremes, eles tratam a camada superficial, que é a pele. E o revestimento vai ser tratado pelo preenchedor, que são essas bolsinhas de gordura. E a força de tração, ou seja, aquilo que faz a marca na nossa pele de bravo, que deixa essa marquinha entre as sobrancelhas, é feito pela aplicação da toxina botulínica, que ameniza a força da puxada da pele. Então, se não quer ficar franzindo, botulínica. Né? Exatamente. Aí vai relaxar, essa musculatura não vai mexer. Se quiser ficar com esse aspecto mais levantadinho, ácido hialurônico. E se quiser tirar mancha da pele, laser. Laser. Olha, que aula, hein? Que aula maravilhosa. Deixa eu te passar uns contatos, porque eu tenho certeza que você quer mais informações e vale a pena. www.lucianacatini, com 2 T's. .com.br. No Instagram, segue lá, DRA Lucatini, doutora Lucatini, tá? Então o site lucianacatini com 2ts.com.br é pra correr, pra se cuidar, pra ficar linda, maravilhosa. Amei te receber e gostei de todas essas novidades. Muito bom. E melhora tudo, dá pra corrigir. Isso aqui que incomoda muita gente, tô com papo. Minhas amigas sempre falam, tô com papo, todo mundo que reclama do papo. Isso melhora com esse MD, chama? MD Codes. MD Codes. Aprendemos. Amei. Obrigada, Lu. Imagina.